Atenção, emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Café com você pela TV Mix Regional. Um abraço grande a todos, muito obrigada pela companhia. Vamos mais uma vez dividir aqui esta tarde gostosa, nessa tarde delícia, né? Já com carinha de inverno, não? Noites mais frias, um calorzinho durante o dia. Tá muito bom, né, gente? Tá bom demais. E essa tarde nós vamos falar sobre alguns problemas que afetam o ser humano nessa época do ano, nessa transição de outono para inverno, né? O nosso inverno já entra agora, depois do dia 20, acho que é 20, 21, por aí, tá entrando o inverno. Acho que é dia 20 mesmo, viu? Dia 20, eu não sei o horário, mas já estamos adentrando a esta estação e que traz muitos problemas de pulmões, né? Problemas nas cordas vocais. Não é? E hoje nós trazemos, então, uma otorrino para falar a respeito disso. A otorrinolaringologista doutora Suzimara Kiu-Levi Rocco. Ela vem, então, falar sobre esses e outros problemas. Problemas das vias aéreas, problemas com as cordas vocais. Nós vamos mostrar para vocês imagens das cordas vocais que vocês que ainda não viram. Tem gente que nunca viu mesmo, né? E é bem interessante. A gente vai mostrar para vocês, inclusive, as cordas ou pregas vocais, como queiram, com problemas, como edema, até com câncer também. E saber por que isso acontece. Vamos conversar sobre esses e muitos outros assuntos com a doutora Suzimara. E, para começar, eu queria falar sobre a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, Rio 20, né? Começou na manhã desta quarta-feira com uma sessão de abertura no Rio Centro e, com isso, os países começaram a negociar metas de desenvolvimento sustentável internacional. Durante a plenária, o secretário-geral da ONU para o Rio 20, o chinês Xia Zhukang, disse que as negociações estão na fase do vai ou racha, onde os diplomatas não podem errar. Precisamos acelerar drasticamente o ritmo, temos apenas 3 dias de negociações e nesses dias nós precisamos nos concentrar nas discussões-chave. Uma grande responsabilidade está sob nossos ombros, simplesmente nós não podemos errar. O encontro ocorre 20 anos depois do Rio 92 e deve reunir mais de 130 chefes de Estado em sua fase final, para debaterem propostas aí sobre como aliar o desenvolvimento econômico, a proteção ao meio ambiente e a inclusão social. Um dos co-presidentes das negociações, o embaixador da Coreia do Sul, Kim Suk, afirmou que o mundo está com os olhos voltados para o Rio e explicou como funcionarão os grupos de discussão, além de distribuir os trabalhos. Precisamos dar um documento limpo aos chefes de Estado, pois devemos isso à nossa geração e ao nosso planeta. O embaixador minimizou as ausências de Barack Obama, dos Estados Unidos, David Cameron, da Grã-Bretanha, e a Angela Merkel, da Alemanha. É impressionante o número de chefes de Estado que já confirmaram a sua vinda. Nós vamos ter mais chefes de Estado e de governo que tivemos no Rio 92. É natural que alguns não possam vir por razões diferentes, mas seus países terão sempre uma voz muito ativa. Eu acho que este é o momento em que realmente todos os olhos, né, estão voltados para o Rio de Janeiro e que a gente espera, não como em outras ocasiões, nós não tivemos um acordo satisfatório, né? O fato é que me parece que todos os países do mundo estão percebendo que nós estamos acabando com o planeta, nós estamos destruindo o planeta e precisamos, não é, de revermos valores, de agregarmos valores e de resgatarmos algumas coisas que nós perdemos aí pelo caminho. Não é verdade? O Rio 20 realmente tem um ar de muita esperança e que a gente realmente espera os resultados positivos dessa reunião. Bom, gente, então vamos lá receber a doutora Suzimara Kiu-Rocco, né? Tudo bem, linda?
Seja bem-vinda, prazer em revê-la. É a minha, o otorrino. Quando eu tô, né, no sufoco, é você que eu procuro. Né, Suzy? E você sempre é uma pessoa extremamente positiva, né? E sempre nos dá algumas dicas e tal, e eu acho fantástico, né? E é muito bom tê-la aqui conosco nessa tarde, até para a gente falar sobre essas dificuldades que as pessoas têm, não é, com o próprio ar, não é? Que nós estamos vivendo uma fase agora, todos os anos, até que vai até em 2015, né? Essa permissão das queimadas. E nós tivemos o outro dia aqui um dos profissionais da área de voz que encabeçou uma campanha para que a gente termine logo com isso. Por que esperar 2015? Nós não precisamos disso, né? Então, essa é a época, eu acho que é pior do ano, né, doutora Suzy? Essa é a pior época e nós estamos na pior região, porque aqui nós estamos rodeados de canavial, né? E é agora que a gente está tendo a poluição ambiental assim no máximo. A queimada de cana realmente já era para ter parado, mas aí na época o Alckmin acabou autorizando que continuasse até 2015 e juntando com o frio, a seca, a gente fica muito propício a ter rouquidão, doenças respiratórias, pneumonia, resfriado. Então, é a época que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Desde criança até os idosos, todo mundo tem que tomar cuidado. As faixas etárias que mais têm problemas são essas duas mesmo? Então, a criança e o idoso, a criança porque ainda não tem a imunidade totalmente pronta. Então, os soldados que brigam contra a doença no corpo da criança ainda não estão muito preparados. Isso começa a partir de que idade, A partir doutora? dos 3 anos. 3 anos. Antes dos 3 anos, a criança não tem muita imunidade. É por isso que a criança que vai antes dos 3 anos para a escola, por exemplo, pega todas as doenças. Está toda semana com problema. Toda semana tem algum problema. Por quê? Porque não está preparado para estar junto com outras crianças que também estão levando vírus e bactéria. Então fica aquela troca. Aquela troca. Mas isso não é positivo no final, não? Depois dos 3 anos, sim. Mas quer dizer, então as crianças não deveriam ir para a escola antes dos 3 anos, doutora? 3 anos, Nossa, não. eu já estou aqui defendendo que mãe tem que amamentar até 2 anos. A minha filha amamentou até 3,5. E aí, se eu pudesse fazer uma lei no Brasil, mulher grávida ganhou bebê, pode trabalhar até ganhar o bebê. Aí ganhou 2 anos, ela vai cuidar da criança. Não é, não? Seria ótimo. Mas aí você está falando 3 anos, já estou aumentando. Até os 3. Meu Deus, você imagina os empresários desse país quando ouvem a gente falar uma coisa. Eu não sou a única que defendo isso. Não, realmente, assim, lógico que para as empresas seria inviável, mas para a mãe seria ótimo se pudesse ficar. Mas desde que as empresas tivessem creche também, não é? Dentro que você pudesse amamentar o teu filho, porque eu acho que a amamentação evita muitas coisas, muitas doenças, não é? Ela dá muita proteção. Enquanto a criança está mamando no peito, raramente a criança precisa tomar antibiótico. Se ela pega uma infecção, a infecção passa rapidinho. É diferente de uma criança que já parou de mamar no peito e já está sendo exposta a vírus e bactéria antes dos 3 anos de idade. Nesse ano, nesse ínter, então, deu super certo com o nosso menino, porque ele mamou até 3 anos e meio. Então. Entendeu? Então, quer dizer, e ele é assim, interessante isso mesmo que você está falando. Ele pega talvez uma gripe num dia, daí ele fica meio malzinho, febre e tal, no dia seguinte ele já tá bom. Então, isso é ótimo. Isso é porque ele tem imunidade, ele tem já preparo para enfrentar as gripes, resfriados e tal. Agora, a criança que não amamentou e já entra na creche ou na escola, geralmente um aglomerado, porque está faltando muita creche. Então, assim, a gente vê sala que tá... A mãe fala, tem pouco, são 20. Quer dizer, 20 crianças da mesma idade é muita criança. E elas ficam muito vulneráveis mesmo. Né? E a tendência, que é eu falo que é um mito, né? De que fica frio, tem que trancar tudo. Essa tendência de fechar o ambiente, tá aí frio. piora demais. O frio faz menos mal do que o aglomerado. Então, a gente ficar num ambiente aglomerado, cheio de gente, todo mundo junto, tanto que as piores doenças da história da humanidade sempre foi relacionada a aglomerados. São os soldados que ficavam juntos num quartel, aquelas cidades italianas muito pequenas, todas aquelas casas muito próximas uma da outra.
favela, geralmente onde tem muita gente junto, é que um passa a doença para o outro. Então, qual que é a tendência qual que é a solução para isso? Abrir janela, abrir porta, tá frio, se agasalha, mas respira um ar limpo. Então, não ficar todo mundo junto dentro do ambiente fechado, achando que aquilo está protegendo de doença. Então, essas danceterias também é um outro problema sério, doutora. Teria que ter ventilação, né? Porque o ar-condicionado faz alguma diferença? O ar-condicionado sujo faz diferença. O ar-condicionado que não tem manutenção, ele vem com bactéria, com mofo, com ácaro, que piora muito a respiração, principalmente em quem já tem alguma tendência. Por exemplo, quem tem asma e bronquite, piora muito com o ar-condicionado. Agora, quem já está acostumado, quem a vida toda já frequentou ar-condicionado, trabalha em lugar de ar-condicionado, às vezes tem no carro, se a pessoa está acostumada, não vai ter problema nenhum. Mas a limpeza tem que ser feita. Seja limpo. De quanto em quanto tempo, doutora? O ideal seria de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Em época de queimada de cana, teria que ser até mais próximo uma limpeza da outra, porque junta muita coisa mesmo, muita sujeira no ar-condicionado. Nossa, vocês viram só? É uma coisa, né, muito séria isso mesmo. Quer dizer, você tem que ter uma manutenção sempre... Isso, constante, quer dizer, mais no inverno, então, do que no próprio verão, não é? Agora, existem pessoas que têm realmente alergia, não tem, doutora? É uma coisa que nós vamos falar sobre alergia já já. Eu quero atender o telefone. Quem é que está na linha? Alô? Alô, Sandra? Sandra? De onde, Sandra? Eu falo aqui de Limeira mesmo, aqui do Graminha. Do Belinho Meto? Não, aqui próximo à Vitória Lucato. Próximo à Vitória Lucato? Então tá bom. Graminha 1. Tá bom, meu anjo. Obrigada aí pela tua participação, viu? Pela tua audiência. E a tua pergunta, claro, pode fazer. Fica à vontade. É que o meu marido trabalha o dia inteiro e mexe com muita poeira. E quando ele chega em casa, ele tem um ronco, assim, muito constante. E eu limpo, assim, faço faxina a semana inteira e não limpa, não fica bem. Tranco o nariz, vira uma coisa, não dorme direito. Nariz trancado. É o nariz trancado e você falou que ele ronca? Ele ronca bastante. Nossa, eu me afoguei aqui. Coitadinho. É porque a doutora tá aqui, ó. Nossa. Fala, então, ele trabalha com pó, você falou? Como assim? Com que tipo de pó? Ele trabalha com eletrônico, então os aparelhos que ele abre, aí fica aquele pozinho que vai acumulando dentro do aparelho. Então, ele chega em casa à noite, o nariz está trancado, ele não consegue dormir direito. Aí ele começa a roncar e não descansa. Aí acorda todos os dias, acorda cansado, porque não consegue dormir direito. E ele tranca demais. E ele tem apneia, que é aquela parte que ronca e fica assim... Fica assim, tem hora que parece que não está sem respirar. Tem hora Nossa, que ele... isso é terrível. Isso é horrível. Some a respiração e tem que ficar cutucando. Escuta, Sandra, deixa eu te perguntar outra coisa. Ele já foi a um otorrino, já fez alguma consulta ou nunca foi? Ele foi, ele tinha... agora me fugiu o nome da... Sinusite. Aí diz ele que curou, só que no frio ataca muito, ele fica com o nariz muito trancado e dor de cabeça, assim, direto. E daí, doutora? Então, é o seguinte, é Sandra, né? Sandra, é o seguinte, nessa época do ano, todo mundo que tem rinite alérgica, piora. E o que é rinite alérgica? É totalmente diferente de sinusite. Isso eu vejo lá no consultório direto, as pessoas já falam, eu tenho sinusite. Na verdade, sinusite é uma inflamação que dá na face após uma gripe, um resfriado ou uma crise de catarro dentro do nariz. Então, ninguém acorda já de manhã com sinusite. Então, no caso dele, do que você está me falando, sinusite já dá para entender que provavelmente ele não tenha. O que acontece? Ele trabalha com poeira, o nariz dele tranca, por ele ter provavelmente rinite alérgica, que é o nariz sensível à poeira, cheiro forte. E a hora que ele chega à noite para dormir, o nariz está trancado e ele acaba respirando pela boca. E respirando pela boca, ele vai roncar e vai fazer barulho para dormir. Mas não é a única causa de ronco. Geralmente, ronco está associado à pessoa acima do peso. Se ele estiver acima do peso, provavelmente essa é a parte principal do ronco. Daí ele teria que tratar isso também. Tá certo, mas tem que visitar um profissional da área. O ideal é fazer uma consulta, a gente já vê se tem a rinite alérgica e daí faz o tratamento. Legal.
O otorrino, é bom que se diga que não trabalha só com a voz, né, doutora? Não, a gente trabalha... O otorrinolaringologista agora, é assim, a gente fala que do pescoço para cima a gente atende tudo, só que pulmão também. Então, na verdade, a parte respiratória inteirinha, contando com o ronco, tontura, labirintite, a gente trata. O problema de bronquite, de sinusite, laringite, que é a inflamação da voz. Tosse, que não sara, é com o otorrino mesmo que vai. Zumbido no ouvido, às vezes a gente tem, eu vejo um monte lá no meu consultório, a pessoa fala, eu estava com zumbido, não sabia que médico que eu procurava, que é o barulho dentro do ouvido. Certo, faz zoom, perda de audição, então tudo isso está associado. Tontura também? Tontura também. A tontura pode ser o quê, doutora? Você está parado, de repente está tonto, mesmo então, parado. A labirintite, que é o nome que a gente dá para esse tipo de tontura, ele tem mais de 50 causas diferentes. A maioria das vezes está relacionado à alimentação, a estresse, a problema de perda de audição. Então, é uma coisa que precisa ir ao médico, não pode ficar achando que é normal, natural, de vez em quando ter uma tonturinha, isso não é normal e tem que tratar. A gente tem que achar a causa e fazer o tratamento. Faz o quê? Exames? Exames. Quais são os tipos de exame? Exame de sangue, que a gente tem que procurar, porque qualquer problema no corpo pode dar como sintoma uma tontura. Se o colesterol estiver muito alto, se o triglicérido estiver alto, se estiver com diabetes, problema de tireoide. Então, assim, todas as alterações do organismo podem refletir como uma tontura. Então, às vezes a gente pensa, não é nada, e pode ser uma diabetes, pode ser pressão alta. Então, vale a pena ir para a gente fazer uma pesquisa geral. É um check-up geral para tentar descobrir o que é. Tá certo. Bom, eu acho que as cordas vocais são acho que, é uma região muito sensível, né, doutora? E aí eu estava vendo um dia desse, uma pessoa falou assim que ela tem a sensação que uma vez ela engoliu uma unha, sabe? Mas aí uma unha postiça. Estava tentando tirar e acabou engolindo, não sei como que pode uma coisa dessa, mas aí ela disse que acha que foi para o estômago, mas ela tem uma sensação de que está enroscado na garganta, mas isso há muito tempo. O que pode ter acontecido? Será que foi uma fissura e isso não sarou, porque é uma parte que está sempre úmida, não é? Quando a gente engole algum corpo estranho, que a gente chama, que é coisa que não se come e a gente engole, pode ficar uma sensação de machucado por um período, mas não um período tão muito longo. O que pode acontecer é a pessoa ficar sugestionável, então ela pensa assim, eu engoli, machuquei, então fica pensando que aquilo está lá e fica sentindo uma sensação que, na verdade, é psicológica, porque já teria que ter sarado. Geralmente, resolve um machucado em uma semana, qualquer coisa na boca tem que sarar. Tem que sarar, mesmo com essa parte úmida. Se for um machucado, porque os anticorpos vão lá, e já resolve. Agora, até lembrando disso, eu queria te perguntar o seguinte, eu fui filha, né? Sou filha de pessoas que gostavam de pescar, né? Já morreram os meus pais e tal. Mas eu lembro que por algumas vezes eu engoli espinho de peixe. Então, eu acho que era bom até a gente falar, porque me lembrou esse negócio da unha. Você está comendo peixe, às vezes enrosca. Como é que você tira isso de lá? Tem que ir no médico mesmo? Então, quando a pessoa tem amígdala, não fez cirurgia, geralmente o espinho está lá parado na amígdala. É bem mais fácil para a gente tirar, porque fica visível, a gente consegue ver e tira com uma pincinha. Quando a pessoa não tem amígdala ou o espinho era muito pequeno, ele desce, então ele para mais embaixo, no começo do esôfago, que é o canal que vai para o estômago. E ele fica lá. Daí a gente precisa da anestesia na pessoa e ir com uma pinça mais longa e tirar. Sozinho é mais difícil de sair. O pessoal come miolo de pão, toma bastante água, às vezes até que o espinho sai, ajuda. Mas na maioria das vezes tem que ir ao médico mesmo pra gente tirar. E é só o otorrinolaringologista que tira, por causa que a gente tem que usar material específico, tudo. Entendi. Eu sei porque eu já fiz, né, alguns exames para você ver as pregas vocais. Eu acho que todo mundo fala cordas vocais, você olha pregas vocais, é muito esquisito, eu prefiro cordas mesmo. Porque, afinal de contas, elas vibram igual cordas mesmo, né? Isso. A gente até trouxe umas imagens, mas antes da gente mostrar as imagens, eu queria falar com você de coisas mais simples, né? Como, por exemplo, o rouquidão, né? As pessoas falam, às vezes, um pouco alto, cansam a voz, cantores e tudo mais, e acabam ficando com essa rouquidão. Quando é que uma rouquidão, ela começa a ser preocupante?
a rouquidão de esforço, por exemplo, eu gritei ou eu falei demais. Mãe, né? Mãe querendo educar o filho. Né? Professor, às vezes, um grito. Ou então, às vezes, vai na igreja de domingo, canta e sai rouco. Os locutores, né? O pessoal que usa a voz profissionalmente já é uma coisa mais delicada, a gente já tem que pensar de outra maneira. Mas essa rouquidão, assim, final de semana falei demais e fiquei rouco. Foi no jogo, né? Isso, foi torcer pro Corinthians lá. Essa rouquidão é uma rouquidão natural, faz parte de um esforço a mais das cordas vocais. Quando a gente fala, uma corda bate uma na outra. Quando a gente grita, uma corda bate muito forte uma na outra. Então, ela forma um edema. Esse inchaço reflete como rouquidão. Se a gente não gritar, ficar quietinho, tomar bastante água, fazer um repouso da voz, aquele edema vai regredindo, a corda vocal volta ao tamanho normal e aí a voz volta sem remédio. Isso é o natural. Agora, a pessoa que trabalha com a voz, que é o caso do locutor, da professora, do pessoal de vendedor, telefonista, cantor, pastor de igreja, todo esse pessoal, eles usam muito a voz. Então, assim, essa agressão de bater a corda uma na outra é forte praticamente o dia todo. E sempre, constantemente. E sempre. Aí vai provocando uma lesão, de tanto de bater uma na outra, vai aparecer o tal do calo de corda vocal, que nada mais é a mesma coisa que acontece se a gente usar um sapato apertado, que forma uma bolha, e a bolha vai machucando, 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 até virar um calo no pé. A mesma coisa é a voz. A corda vocal forma primeiro uma bolha, se eu insisto em falar rouco daquele jeito e continuo trabalhando rouco tal, vai formar um calinho. E esse calinho daí vai atrapalhar muito a voz. Aí sai aquela voz soprosa, que é uma voz baixa o volume. Que não consegue alcançar o tom e dá a impressão que precisa limpar a voz. Aí então a pessoa começa a pigarrear. E quanto mais a gente faz... pior fica, porque cada vez que eu faço isso, a corda bate uma na outra e ela forma uma lesão maior. Então, aquele alto nunca nem pensar. Limpar bem a garganta. Como é que faz para limpar? Tem que tomar água. Quando a gente engole, a mesma coisa que a gente consegue pigarreando, a gente consegue engolindo. Com a água. Então, a água não vai bater e vai tirar a secreção. Ou seja, é importante você tomar água, então. Hidratação é importantíssimo. Só que tem uma coisa, a água não passa em cima da corda vocal. A corda vocal está no canal da respiração. A água vai passar pelo canal da comida, mas ela vai entrar na circulação, vai hidratar o organismo e daí vai chegar uma umidade necessária para a corda vocal. Então é importantíssimo tomar água. A pessoa que fala muito tem que andar sempre com uma garrafinha d'água. Do lado. Para hidratar. Você fala bem, não tomou nem gole. Eu vou até dar um intervalinho para você tomar uma aguinha, a gente tomar um cafezinho, porque ela já falou demais e ela é profissional da voz. Aliás, a doutora Valesca vai vir aqui, que ela é fono, né? Ela vem até o final do mês, ela vai vir aqui com a gente. E esses dias ela estava rouca e o médico falou que ela teve que parar. Tem que ficar quieta. Chegou uma menininha e falou assim que, tia, a senhora também está doente da voz. E é mesmo. Está falando baixinho da voz. E acontece com todo mundo, né? A gente mesmo sabendo, a gente fazendo tudo certo, se a gente abusar, vai ficar rouca do mesmo jeito, né? Ou seja, o cantor, quando ele pega tons muito altos, às vezes mais alto do que o seu registro vocal, também não é legal, né? Não é. Você sabe que isso eu aprendi muito cedo, porque eu cantava, e eu me lembro que eu fui cantar numa banda lá em Santos. Aliás, nós ganhamos o troféu Brás Cubas, acho que foi em 89, como a melhor banda. Agora não sei se era um prêmio estadual, agora eu não lembro, mas eu lembro do troféu. Eu lembro que a nossa banda viajava e trocava 10 vezes de roupa durante o show, aquela coisa toda. E eu lembro que daí o maestro fazia lá, o arranjador fazia uns arranjos musicais para mim com o tom original, né? Eu dizia, mas eu não canto no tom da Gal. A Gal canta alta, ela é soprano, eu não sou. Né? E aí era uma briga com os metais, porque os metais para tocar no meu tom era um problema sério. E isso eu já vivi. Depois eu fui morar em Maceió, cantava numa orquestra lá, a orquestra do maestro Ivanildo Rafael, que nem sei se está vivo ainda, mas era uma orquestra com 23 elementos, né? E nós éramos em 2 cantores. E a orquestra maravilhosa, com um naipe de metais completo e tal. E era um problema sério, porque tinha que transportar o tom original para o meu tom. Mas esse é o correto. Para não provocar um desgaste. E eu estou falando isso porque você que está em casa, que de repente possa ser cantor ou qualquer coisa,
presta atenção nisso, não fica forçando a voz e querendo cantar, como o Zezé de Camargo. Não, acontece muito em cantor de música sertaneja. Eles cantam muito alto, num tom acima, né? E aí acaba com a corda vocal. A gente vê que o Leonardo, o Zezé de Camargo, a voz dele já está acabada, né? Está acabada, pois é. E você sabe que hoje ainda, meu neto mesmo, meu neto tenta cantar, ele consegue cantar no tom do Zezé. Eu acho isso um absurdo, eu falei, o teu registro de voz não é esse. Então, quer dizer, você não tem que cantar no registro do outro, porque cada pessoa é diferente, ou não? Ou passa alguém igualzinho lá no seu consultório? Não, pessoas diferentes. Diferentes, lógico. E a voz, e a gente nasce para aquele tom de voz. Assim, a corda vocal, ela tem diferentes tamanhos. Então, tem também? Tem, que nem a corda vocal de mulher, ela é mais fina e mais esticada. Você sabe que eu tenho fotografia aí depois nós vamos mostrar, depois do intervalo. Vamos fazer intervalo pra gente? Depois, na volta, tem essas fotografias aí. Tem umas coisas feias aí no meio também, com edema, com câncer e tudo mais. Mas a gente volta já para continuar falando. Então, vamos ao nosso intervalo e a gente vem. Ela estava ouvindo minha locução porque eu tenho a voz bonita, graças a Deus. Mas você sabe que eu gravo para São Paulo, né? Eu gravo para alguns mercados lá em São Paulo e às vezes chamada telefônica, né? Espera telefônica, melhor. Espera telefônica também. Eu sempre trabalhei assim, né, com a voz. É meu carro-chefe, né? Você imagina, né? A gente sabe fazer outras coisas, mas realmente eu gosto de falar, gosto de cantar. E tem gente na linha, vamos atender, depois eu faço as perguntas que eu quero, né, esclarecer aqui. Vamos ver quem é. Alô? Oi, é a Tereza. Tereza! Eu sou paciente da doutora Suzy há muitos anos. Que lindo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Tereza? Você Tudo bom, graças a Deus. Não? Ela te convidou para assistir o programa? Não sabia, não. Tive a surpresa de tê-la agora à tarde no seu programa. Você sempre assiste o programa, Tereza? Sim, que bom. Sempre assisto. É a nossa companheira da tarde aí também, né? Que bacana. Eu queria dizer, Hilda, para a doutora Suzy, que a Associação de Portadores de Esclerose Múltipla de Limeira vai sair do papel. E que eu conto muito com o apoio da doutora Suzy e o seu também. Esclerose múltipla. Ótimo. Que legal, que boa notícia, né? E para quando que é isso, Tereza? Nós marcamos a nossa primeira reunião dia 18 de julho na Câmara Municipal. Sim. Porque lá na sala de reuniões, porque tem acessibilidade e todas as portadoras podem comparecer, né? Então nós contamos com o apoio e a divulgação de todos aí, agradecendo já de antemão. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa, você não quer vir ao programa para um pouco antes, é dia 18 que você falou? Dia 18 de julho, é a nossa primeira reunião, Hilda. Dia 18 de... Você tem um telefone que você possa disponibilizar para a gente? E pode divulgar, você pode falar, eu vou anotar aqui. É 3701 0536. 0536. Então, são os portadores de esclerose múltipla. Chama ALPEM. Associação Limeirense de Portadores de Esclerose Múltipla. Tá. Eu tive, acho que já falei para vocês, a minha filha teve um problema com uma doença autoimune, mas ela teve era suspeita de esclerose múltipla galopante, que eles chamam, né? E ela está bem, perfeita. Depois diagnosticaram como, como é que fala? Polirradiculoneurite. Mas que então, tem mais... Pode falar. Você sentiu na pele a falta de informação, falta de apoio? Exatamente, exatamente. Porque aqui, qual que era o referencial que nós tínhamos na época? Que o Rony Fon tinha tido a doença, entendeu? Mas ele ficou tetraplégico 2 anos, paraplégico mais 2 anos, até ele voltar ao normal, sem sequelas. A minha filha foram alguns meses, ela não perdeu, inclusive, nenhum ano da faculdade e tal, mas foi uma coisa assim, terrível. Eu falei, gente, isso é uma doença... Lá na Rádio Jovem Pan, nós tivemos uma colega que trabalhava no DP também, no DP ou no RH? Eu não lembro exatamente aonde, mas ela tinha esclerose e ela foi tratando, mas era uma coisa terrível, porque quando tem alguns pontos, né, alguns picos
E aí a pessoa Piora, vai para o hospital, aquela coisa toda. E é importante isso. Eu quero convidá-la, viu, Tereza? Para que você... Eu agradeço, viu, Hilda? Posso levar algumas portadoras também comigo. Sim. E a gente bate um papo aí com você. Maravilha. A Tereza é uma paciente muito especial para mim, porque ela, além dela ter esse alto astral, ela passa muito bem por cima das coisas que acontecem na doença, né, Tereza? E ela tá muito bem. Ela, às vezes eu atendo, porque às vezes dá algum problema de sinusite ou a garganta. E por causa dela, as outras pacientes com esclerose múltipla que vão aparecer no meu consultório, a gente fica, olha, eu conheço uma pessoa que já está por dentro de tudo, tal. Então ela está fazendo mesmo um grupo para informar, porque realmente aqui não tinha. O pessoal tinha que ir para Piracicaba, né, Tereza? Todas as suas pacientes, doutora, estão fazendo parte dessa associação, viu? Maravilha. E graças a você, Tereza, que eu sempre falo da Tereza para ela. E eu estou fazendo yoga, graças à senhora. Porque eu falei para ela que era bom. Que era bom. Mas, Tereza... me apaixonei pela yoga, doutora. Isso, eu falei, há quanto tempo que foi diagnosticado a esclerose em você? Setembro de 2009. Eu tomo injeção todo dia, mas eu passo bem, graças ao meu bom Deus. Que bom, é bom que você venha ao programa. Eu não vou estar mais aqui, tá? Quem vai assumir o programa a partir do dia 2 é a Débora Pimentel, que é a minha produtora, é minha filha também. Então não vou. Não vai, é minha filha, eu vou estar aqui. Eu só não posso aparecer na frente da telinha, porque eu sou pré-candidata agora. Eu espero que a partir do dia 2 eu seja candidata. Né? É isso, e aí vou estar batalhando por uma vaga na Câmara. E são coisas que eu quero, eu tenho muito, o meu espírito muito voltado para pessoas com necessidades especiais. Eu acho que vou trabalhar muito com esse pessoal, sabe? Que é o pessoal da PAI, da Rio, né? A LIC, sabe? São associações que, como essa que está se formando, porque nós precisamos de informação. E o nosso programa tem esse perfil, Tereza, de informação e prestação de serviço. Então é por isso, né, que eu acho que a gente precisa batalhar nessas questões para que o povo seja orientado, esclarecido, porque um povo esclarecido e sabendo aonde ir, quais são os seus direitos, não só deveres, porque parece que a gente só tem deveres e direitos, não. Então, sabendo, quer dizer, fica muito mais fácil a vida, não é? É verdade. Não é? E fica mais fácil reivindicar. Que bacana, Tereza. Obrigada aí pela tua participação, viu, querida? Obrigada, que Deus te abençoe. Pelo apoio. Um beijo para todos. Também para você. Tchau. Bom, a gente estava falando aqui agora das lesões e corda vocal. Das lesões e de uma outra coisa. Eu estava falando de café, por exemplo. Muitas vezes eu tomo café no ar aqui, mas eu prefiro tomar café depois. Porque eu tenho, não sei, você viu aqui, de repente eu engasgo com alguma coisa. Se eu comer alguma coisa, que adoro tudo que vem de lá, não é isso que eu não gosto. Mas aí eu pago o maior mico aqui, porque eu fico tossindo, fico sem voz. Né? Quer dizer, isso é normal ou é algo... Então, isso pode ter relação também com uma outra patologia que é o refluxo gastroesofágico, que é o ácido do estômago escapar e vir queimar a garganta. Certo. E aí qualquer coisa que a gente come que seja um pouquinho mais picante ou salgado ou muito doce, irrita a parede que já está machucada pela acidez. Entendi. E aí a pessoa engasga, tosse, engasga. Aí precisa ver isso também. Aí é facinho de tratar, é um tratamento crônico, mas é simples e resolve o problema. Mas uma afonia... antes disso, de falar... Quando você tem, por exemplo, você vai falar, tomar café, tomar leite, chocolate, essas coisas, não é bom cantar? Não. Tomar conhaque? Não. Antes de cantar, nada que seja doce, nada, por exemplo, bala, não pode. A balinha de nem menta, de hortelã? Não. Tudo nem isso... aquela balinha de gengibre? Então, o gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória local, mas também não pode exagerar, porque aquele cheiro muito forte, aquele gosto muito forte, provoca produção de catarro. Meu Deus, então se você tem gente que come gengibre, não então, pode. Mas para cantar não é bom. Para cantar é repouso da voz uns 10 minutinhos antes de cantar, vai repousando, depois faz um aquecimento, faz o repouso, toma água e vai. O que é fazer um aquecimento? É botar um ferrinho de... O aquecimento da voz é orientado pela fono ou pelo professor de canto, né? Que vai ensinar a pessoa a respeitar os padrões musicais. Então, a escala musical,
fazer com que a corda vocal atinja um tom que seja um tom plausível para ele, que não confortável. seja confortável, que não dê lesão nenhuma. E é isso que é o aquecimento da voz. É até um aquecimento respiratório também, que a pessoa respirar mais adequado do jeito que vai precisar depois para cantar. A gente tem um carinho especial por essa parte pobre da cidade, pelos bairros carentes da cidade, né? Porque é um povo que sofre, porque é um povo que não tem dinheiro, ou se tem muito pouco, sofre uma série de influências. Muitas vezes o governo não olha com muito carinho para essa parte da população, e eu acho que é para essa parte da população que os nossos governantes precisam trabalhar. E aí você estava falando, eu até recebi aqui, você estava falando que o seu avô era o Ernesto Kiel. Era uma graça de pessoa que ajudava todo mundo. Ele não podia ver uma criança carente que ele pegava, tanto que ele teve 9 filhos dele e adotou mais, colocou dentro da casa mais 9. Daí, quando não estava cabendo mais, ele e minha avó Lucinda fizeram o nosso lar. Que vai ter um bazar beneficente, inclusive, no dia 20, eu não sabia. Que bacana. Que lindo. Eu estava com o cartazinho aqui, ó, até mostrar. Vai falando aí deles. Então, e bacana. eles foram... E fora isso, eles fizeram o lar do moço Ernesto Kiel, que depois que as crianças, que os meninos alcançavam 13, 14 anos, eles iam para lá. E lá eles arrumavam um trabalho, eles voltavam para casa à noite para dormir lá no lar do moço. Ele sempre pensou muito em ajudar as pessoas. E, infelizmente, o bairro que tem o nome dele está nessa situação. Quer dizer, a gente teria que ajudar, isso. Não, né? vamos mudar e isso. tem tanta gente muito boa que lá mora naquele lugar, eu sei, eu sei. Eu atendo muita gente boa mesmo, de lá e eles são muito... todo mundo quer que melhore, lógico. Claro. Inclusive, eu não sei se vocês pegaram o endereço aqui, é na rua Alferes Franco, 1236. O nosso lar fica lá, ali, né? Isso. E vai começar às 10 da manhã, vai até às 6 da tarde. Então, no dia 20 de junho. 20 de junho, hoje é 13. 13 mais 7, 20. Vai ser, então, na quarta-feira que vem. É isso? Quarta-feira, né? Não errei, não? Dia 20. Hoje é 13. Hoje é quarta. 13 mais 7, 20. Não é isso? Então, vai ser lá. Tem patchwork, tem apliquê, as coisas. banho bordado, decorações, tecidos importados. Vai ser muito legal. Então, você que está em casa aí, já marca aí na sua agenda. Eu ia falar, inclusive, começar a falar do bazar agora, amanhã, já começamos a falar hoje. E fiquei muito feliz de saber que era teu avô que estava lá. Bacana, viu? Vamos mostrar as imagens, então, senão a gente não vai conseguir. E aí você vai comentando sobre o que acontece com uma prega vocal. Aliás, para iniciar, a gente tem as pregas vocais normais, isso, né? isso E depois, então, com alguns problemas. Vamos ver. Bom, primeiro que a gente tem aí uma... aí é uma visão lateral, pegando o nariz, garganta e a laringe. A corda vocal fica ali embaixo, onde está escrito laringe, que é o lugar onde ficam as duas pregas. Certo. Nós temos uma de cada lado. E quando a gente fala, uma bate na outra. E elas estão no lugar onde vai o ar para o pulmão, e não o lugar onde passa a comida que vai para o estômago. Certo. Vamos ver a próxima imagem. É engraçado, né? Bonito, né, senhor? Aí o corpo humano é muito bonito, né? Aí essa parte grande do meio é a língua. E aí... E a língua tem quantos centímetros? Então, depende. Aí tá a prega vocal. Vocal normal. Essa é uma prega vocal, uma de cada lado, é essa branquinha. Aí a gente tá em repouso, então ela não tá encostando uma na outra. Então não tá falando. A hora que fala, ela encosta totalmente uma na outra. Fica fechadinha. Isso, olha a diferença. Aí descansando do lado esquerdo e do lado direito, ela falando. Aí são os lugares, geralmente, onde ocorrem as lesões da corda vocal. Onde estão essas setinhas é onde estão as pregas. Essa já é uma prega vocal com uma lesão bem grande. Nossa, enorme isso aí. Daqui da onde eu posso ver, da impressão dos dois lados. Dos dois lados. Aí é um tumor. Um câncer. Um câncer. Tá. Geralmente acontece em quem fuma mais que 2 maços de cigarro por dia, ou quem toma pinga também tem muito câncer de corda vocal. Aí é uma microlesão do lado direito, branquinha, que é uma lesão que a gente tem que estudar, tem que fazer uma biópsia para ver se isso já é um câncer ou vai virar um câncer. Do lado esquerdo da telinha, isso. Do lado direito na pessoa, né?
que é uma lesãozinha branca. Aí, quando a gente faz o exame que chama nasofibroscopia, que faz pelo nariz, é essa visão que a gente tem. A gente vê a corda vocal fechada e aberta. Essa parte de cima mais gordinha não tem nada a ver, né? Essa parte é a parte que separa o esôfago da traqueia, da laringe. Tá. E Parece dois dentinhos, né? E elas estão normais. Aí terrível, Aí né? é uma lesão também, tem um edema, a gente percebe que a corda vocal está mais gorduchinha do que o normal e a cor dela está alterada, né? Mas para tudo isso tem jeito. Tem jeito. É. São vários. Aí é sangramento, né? Aí quando acontece, por exemplo, por trauma, esses agora lutadores de karatê, de da MMA, Muay Thai, não sei o quê, que eles sempre vão com isso. É uma lesão, leva uma pancada muito forte na laringe, no pescoço e provoca sangramento. Esse tipo de sangramento. Sangramento de corda vocal, rouquidão. Aí também. Também a mesma coisa. Um sangramento, né? Isso. Quer dizer que esse tipo de luta, então, nas regras deveria haver, né, também não deixar, uma observação, né, de não pegar. Mas isso eles podem fazer, né? Essa aí é uma cor horrível, né? Já não é essa normal. cor violácea, assim, acontece quando tem refluxo, quando acontece o ácido do estômago subir, vir queimar a garganta e queimar as cordas vocais. Aí a pessoa começa a ficar rouca e com tosse crônica, que não sara nunca por causa da lesão. Nossa, horrível. Por causa do ácido que sobe e queima a garganta. E pode causar o quê se não tratar? Se ficar muito tempo com o ácido queimando, vai provocar ou calo, ou pólipo, ou nódulo de cisto de corda vocal, uma lesão crônica que vai ter que ser operada, porque às vezes a fonoaudióloga não consegue resolver. Aí a gente precisa fazer a cirurgia. Aí é bonitinho, dá pra ver o nódulo em beijo, que é tá vendo o nódulozinho? Esse meio, é o famoso calo de corda vocal. Que um machuca o outro lado, então a gente chama que é nódulo em beijo, que a hora que fala ele fica dando beijinho. O beijinho acaba dando Mas não problema. tem nada a ver com beijo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, não. Então aí você tem uma... Aí são várias. Aí a gente tem um exame que chama laringoscopia por luz estroboscópica, que vai tirando essas fotos seriadas. Então a gente vê direitinho o movimento da corda vocal e aí foi tirado foto, né? Então são várias fotos para ver o movimento que é feito. Daí dá para achar lesão, se a pessoa fuma. Entendi. Aquele do meio ali mais aberto seria o quê? A pessoa cantando? Não, quando canta, fecha. Fecha. A terceira fechadinha é a pessoa falando, ali está emitindo um som. Quando para respirar, é que ela afasta totalmente uma da outra. Sim. Legal. Bacana, quer dizer que nós, nesse momento, estamos numa daquelas imagens. A gente está batendo uma na outra. Aí que é o de homem e de mulher, que eu queria mostrar para vocês. Olha, dá diferença, tá vendo? A da mulher é mais curtinha que a de baixo. Aí a mulher é mais fininha, e ela é mais... É que nem a corda do violão. A corda que tem um som mais grosso, ela é mais grossa e é mais soltinha. E a corda mais fininha, ela é mais puxada, né? Então, a voz... Tanto que homem, quando quer imitar a voz feminina, ele tem que fazer uma força, porque ele tem que esticar a corda vocal ao máximo para sair aquela voz mais fina. E essas vozes caricatas aí que aparecem dos humoristas, então eles devem... É sacrifício. E tem que tratar, não é? Tem, pessoa que fala muito tempo assim com voz caricata acaba tendo problema mesmo, né? Deixa eu ver. As nossas próximas. É que tem imagem que eu segurei. Olha isso, é terrível. Essa daí é uma lesão também. Tem umas outras doenças que imitam um câncer, mas às vezes não é. Pode ser... virose, e aí a gente tem que também fazer biópsia e tratar. Bom, eu acho que deu para a gente ter uma ideia, né? E eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, foi até uma pergunta da nossa hóspede lá em casa. Ela tem uma menina pequena que desde bebê ela ronca. Ela tem o quê? 4 anos agora? 3, 4 anos? E ela ronca ainda. Quer dizer, então criança roncar é normal? Não. Roncar nunca é normal. Nunca é normal para nenhuma idade? Para nenhuma idade. Se a criança ronca, é porque ou ela tem problema de adenoide, que é uma carninha esponjosa que tem no fundo do nariz, que só dá em criança, em adulto não tem adenoide. Ou ela está com uma obstrução causada por uma gripe, resfriado, ou as amígdalas são muito grandes e a amígdala está provocando uma obstrução para a respiração. Então, geralmente tem que ver para tirar, se for amígdala, adenoide, tentar tratar, se for o caso, cirúrgico. Adulto que ronca, geralmente, ou é desvio de septo, ou está muito gordo, ou está com as amígdalas muito grandes. Aí tira. Então, também tem que fazer tratamento ou cirurgia. Quando você tira as amígdalas, muda a voz?
Na primeira semana até que muda. Porque entra muito mais ar do que a pessoa estava acostumada, então ela fica com uma voz alterada. Mas a amígdala é bem em cima e a corda vocal é embaixo, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, então assim, tomar gelado, muito quente tomar também. gelado, quem está acostumado a tomar gelado desde criança não tem problema nenhum. Tem avó que arranca os cabelos quando eu falo isso. Eu sempre tomei gelado. Então quem está acostumado, eu falo que desde pequena a gente já tem que acostumar a criança a pisar no chão gelado, a tomar água gelada. Eu fico chamando a atenção do meu neto, porque ou geração para andar de pé no chão, as meninas que estão lá em casa andam de pé no chão, ele também. Não, mas tem que ser, quanto assim, mais livre a criança, maior preparo ela tem para as doenças. Quanto mais protegida a criança, menos preparo para a doença. Então ela fica doente com muito mais facilidade. Então tem que deixar livre, tem que deixar pisar no chão, tomar gelado, tomar sorvete, que isso é natural, o corpo está preparado. Porque senão quem seria de quem mora no Alasca, por exemplo, viver no frio? Ia ficar doente a vida inteira, né? Agora, só uma perguntinha só para terminar. Por que depois que você faz a cirurgia de amígdala continua sentindo dor? É psicológico? Na semana. Não, anos depois é psicológico? Não tem nada a ver. Não, porque daí pode ser faringite, porque a amígdala está grudada na faringe. Então a gente tira a amígdala. Mas se o problema for faringite, continua doendo do mesmo jeito. Ah, é? Então tá. Quer dizer, eu vou ter que fazer cirurgia. Minhas amígdalas são enormes, você não viu? E aí você falou que não é para operar? Porque no seu caso, você não tem amidalite, você tem faringite. Então daí se tirar as amígdalas, você vai continuar com dor. Eu tive muita amidalite na vida. Agora já passou. Agora já passou. Já melhorou. Ou seja, vou morrer com elas, né, doutora? Quer deixar um telefone de contato? O telefone do meu consultório é o 3442-3111. 3442-3111. Legal. Olha, foi bom demais. Eu quero que você volte aqui mais vezes, viu? Quando a Débora estiver aqui, viu? Eu venho. Obrigada mesmo. Obrigada, viu? Gostei muito e essa oportunidade é ótima. A gente até conseguiu conversar até com a Tereza. Você viu só, menina? Então, é nosso primeiro contato. Eu tô com o programa há tanto tempo no ar, sempre te convidei, você nunca pôde, nunca deu certo. Finalmente, então, foi possível, né? Foi muito bom. Gente, foi bom demais. Muito obrigada, o meu carinho, meu abraço enorme. Amanhã nós temos a Lélia aqui. A Lélia amanhã vai implantar cílios. Ela que trata dessa parte de estética, ela é maravilhosa. Aquela mulher é 1001 utilidades, é multimídia dentro da beleza. Vocês vão amar o programa de amanhã. Beijo grande, Thiago. Aliás, não é o Thiago, hoje é o Carlinhos. É o Carlinhos que está chegando aí, né? Carlinhos vai apresentar o Em Cima do Fato. Um beijo grande e eu volto amanhã. Tchau, até lá.